tudo bem com vocês? Professor Felipe Rosal, mais uma vez aqui na área para trabalharmos muita coisa sobre química orgânica. Para você que está indisposto, para você que está numa preguiça da porra, acorda, cara, vai lavar o rosto, já tomou teu café? Prepara teu café, dá um pause no vídeo, prepara o teu café e vem assistir a aula. Acompanha a aula. Como diz Gustavo Lima, meu amigo, papel e caneta na mão, porque a aula vai começar, bebê. Então vamos embora, porque a gente tem pelo menos 1 hora de aula para poder discutir 10 questões que eu coloquei para vocês hoje. Já gravei esse vídeo 12 mil vezes, mas aí eu falo uma coisa e será que eu falei aquilo? Será que eu falei isso? Será que eu falei aquilo? É a 18ª vez que eu estou gravando esse vídeo. Se eu falar alguma coisa e esquecer alguma coisa, eu vou continuar o vídeo, porque eu já perdi a paciência de gravar tanta aula nesse dia de hoje, beleza? Então vamos embora, porque está começando mais uma aula de Química Orgânica comigo, o professor Felipe Rosal, diretamente para você, aluno do CPC, curso Professor Clemilson. Simbora. Então vamos lá, ó. Na nossa primeira questão, meu filho, acompanhe o raciocínio, acorda. Se você está ainda lesado, acorda, porque aqui eu já estou no gás, hoje é domingo, eu já quero ir deixar o presente da minha mãe de máscara, infelizmente não poderei dar um abraço, um cheiro nela, porque nós estamos em quarentena, mas vamos estar precavidos, deixando todo o presente dela bonitinho, todo higienizado, qualquer coisa. Então eu quero gravar essa aula, ó, e descer para lá. Então, muito bom dia para todo mundo e vamos embora. Lembrando que hoje é segunda, viu? Finge que hoje é segunda e que ontem era domingo, beleza? Então, mas hoje é domingo e eu estou dizendo que é segunda. Entendeu? Não, né? Então, não tem problema. O importante é você entender a química. Observa logo a nossa primeira questão, se é sobre nomenclatura. Nomenclatura simples, trivial. A gente vai começar por questões de nomenclatura. Diz o seguinte, ó. A nomenclatura de substâncias orgânicas segue um rigoroso conjunto de regras que levam em consideração a função orgânica, a cadeia principal e a posição dos substituintes. Dar o nome oficial a uma substância orgânica muitas vezes não é algo fácil. E o uso desse nome no dia a dia pode ser desencorajador. Por conta disso, muitas substâncias são conhecidas pelos seus nomes populares. Por exemplo, a estrutura orgânica mostrada abaixo lembra a figura de um pinguim, sendo por isso popularmente conhecida como pinguinona. Ou seja, toda vez que você vai dar nome a um composto, você tem que seguir um conjunto de regras. E essas regras precisam ser obedecidas porque foi assim que a IUPAC determinou. Só que você não vai chegar num comércio e pedir, me veja uma propanona. A pessoa não sabe nem o que diabo que tu está dizendo. Então ela vai dizer assim, rapaz, não sei o que é isso aí não. Aí você diz assim, me veja aí um removedor de esmalte, uma acetona. Acetona tem. Então veja que existem substâncias que têm o nome usual, que é mais utilizado no comércio, que é um nome mais popular, mas tem também a nomenclatura IUPAC. E o que nos interessa é dar o nome IUPAC a este composto que está aí. Só que nós precisamos seguir um conjunto de regras. E essas regras, elas nos afirmam que a gente tem que determinar a função orgânica, que a gente tem que determinar as insaturações, que a gente precisa definir quais as ramificações presentes naquele composto. Então, partindo destas regras, a gente vai dar nome à pinguinona. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a função orgânica que está ali, ó. C-O entre carbonos, carbonila está presente, meu amigo, e entre carbonos, função cetona. Só que eu tenho uma dúvida, professor. A minha dúvida, primeiro, é como é que eu vou enumerar a cadeia carbônica. Eu vou partir da minha enumeração de onde? Quando a nossa cadeia carbônica ela é aberta, que não é o caso dessa daí, é uma cadeia carbônica fechada, quando ela é aberta, a gente busca enumerar a nossa cadeia carbônica sempre da extremidade mais próxima do grupo funcional. Quem manda na porra todinha é o grupo funcional. Depois insaturação e por último ramificação. Beleza? Deixa eu te dar uma confusão agora. Na atual forma de se nomear um composto, quem manda na enumeração é a ramificação e não a insaturação. Beleza? Mas isso daí ainda não é cobrado em vestibulares. Então, a gente vai considerar como sendo quem manda em tudo, grupo funcional, depois do grupo funcional, insaturação e por último, ramificação. Ótimo! Se é assim, o meu carbono 1 de cara é o carbono da carbonila. Tá lá, ó, carbonozinho 1. Só que eu tenho uma dúvida, professor. Eu vou começar a minha enumeração partindo do carbono 1.
mas eu vou para o lado direito ou para o lado esquerdo? Meus queridos, aí vai depender. O lado direito, estando mais próximo da insaturação, você começa por ele. O lado direito, estando mais próximo do carbono da insaturação, você também começa por ele. O problema é que os dois carbonos, tanto faz eu ir para a direita quanto para a esquerda, eu tenho um carbono que vai estar com insaturação. Então, qual dos dois eu vou escolher? No caso da pinguinona, você vai escolher qualquer um dos dois carbonos. Por quê? Porque se você for para a direita, no sentido da esquerda para a direita, no sentido horário, o carbono 2 vai ser o carbono que contém saturação. Mas se você for da direita para a esquerda, o carbono 2 também vai ser o carbono que tem saturação. Então, nesse momento, está todo mundo empate. Quem é que poderia desempatar? O lado que estivesse com a ramificação mais próxima. Mas se você continua da esquerda para a direita, o carbono 3 seria o carbono da ramificação. E da direita para a esquerda, no sentido anti-horário, o carbono 3 também teria uma ramificação. Então, e é a mesma ramificação. Então, veja que na pinguinona em específico, tanto faz eu começar do lado esquerdo para o direito, quanto do direito para o esquerdo. Por quê? Porque os critérios de empate estão todos iguais, todos. Beleza? Então, eu vou seguir. Carbono 2, 3, 4, 5, 6. Eu poderia, no caso da pinguinona, fazer no sentido horário? Poderia. Poderia fazer no sentido anti-horário? Poderia. Eu escolhi fazer no sentido horário, tanto faz, beleza? Só que agora eu preciso identificar algumas coisas. Por exemplo, ramificação é tudo que está pendurado ali na estrutura. Veja que você tem 4 estruturas penduradas na cadeia carbônica que está fechada. E essas 4 estruturas que estão penduradas são chamadas de ramificação. Que cada uma delas só tem um carbono, por isso são chamados de metil ou metila, tanto faz, ok? Outra coisa que a gente tem que ficar atento é o posicionamento das duplas ligações. Veja que você tem dupla ligação entre os carbonos 2 e 3 e 5 e 6. E nós precisamos representar no nome do composto o posicionamento dessas insaturações. Então, quando nós formos dar um nome a esse composto, a gente precisa representar a primeira parte do nome do composto, o posicionamento das ramificações. Então, nós temos 3, 4, 4, 5, tetrametil. Por quê? Porque no carbono 3 eu tenho metil, no carbono 4 eu tenho 2 grupos metil. Por isso que ficou 4, 4. E no carbono 5 eu tenho mais um outro grupo metil. Então, se são 4 grupos metil, eu tenho o tetrametil. Beleza? Perceba que a minha cadeia carbônica ela é fechada. Professor, ela é aromática? Não, ela é alifática. Ela não tem estrutura aromática. Apesar de ter 6 carbonos, apesar de ter 2 duplas ligações ali, elas não estão alternadas, configurando assim uma estrutura que é aromática. Beleza? Tetrametil ciclohexano. Por que hexano? Porque a minha cadeia carbônica principal tem 6 carbonos. Só que você tem que ficar atento. Entre os carbonos 2 e 3 eu tenho ligação dupla. Assim como eu tenho ligação dupla entre os carbonos 5 e 6. Eu venho representar dentro da estrutura do nome o posicionamento das insaturações com os menores valores numéricos. Então fica 2,5-diem. Por que 2,5-diem? Porque no carbono 2 e 5, em cada um deles eu tenho uma dupla. Por isso di-em, porque tem dupla. Se é uma cetona, ona. Beleza? Então a alternativa correta, letra E, 3, 4, 4, 5 tetrametil. Ciclo, porque a cadeia carbônica é fechada. Hexano, porque são 6 carbonos na cadeia principal. 2, 5, porque no carbono 2 e no carbono 5 eu tenho ligação dupla. Se são duas, di. Se é dupla, en. Se é uma cetona, ona. Beleza? Então vamos para a próxima. Próxima questão, gente, ela vai tratar sobre uma parada bem legal. Toda vez que a gente vai estudar, pelo menos eu, toda vez que a gente vai estudar, eu preparo um material. Ó. Aqui, ó, materialzinho, para que eu possa acrescentar algumas informações, beleza? E esse material ele vai nos auxiliar muito. Então, se você acha que o professor ele não estuda mais para poder dar aula, nem pense nisso. Está
totalmente equivocado. O professor ele estuda sim, toda vez que, pelo menos eu, e eu acredito que todos os outros professores também, estudem para ministrar a sua aula. Porque o cara pode falar uma coisa ou outra e não ter tanta certeza, então é sempre bom a gente ter aquela pescazinha, é sempre bom a gente ter aquele estudo. E para mim, meu amigo, se eu não riscar nada, se eu não riscar nada para estudar, eu não aprendo porra nenhuma. Se eu ficar só lendo, eu não aprendo. Então, vamos lá, vamos aqui. Separei algumas informações legais para a gente. Preste atenção numa coisa. Quando a gente fala em triglicerídeos, quando a gente fala em lipídios, a gente tem que lembrar que os lipídios, eles são ésteres, beleza? E estes ésteres, eles foram formados a partir de uma reação entre ácidos carboxílicos de cadeias enormes, que são chamados de ácidos graxos, com um álcool, geralmente o glicerol, beleza? Então nós quando temos um lipídio, ele é formado por um éster. Só que os ésteres são formados por ácidos graxos. E o que é que são ácidos graxos? São ácidos carboxílicos que apresentam pelo menos 17 carbonos na sua cadeia carbônica. Esses ácidos graxos eles podem ser saturados, se tiver apenas ligações simples entre carbonos. E esses ácidos graxos saturados, eles apresentam como fonte fornecedora os animais, beleza? Então, origem animal é a origem desses ácidos graxos saturados, dessas gorduras saturadas. E essas gorduras saturadas, elas podem ser facilmente identificadas pelo seu estado em condições ambientes, que são sólidos. Então, se você for ver, por exemplo, a gordura animal, gordura da mão de vaca, fez a mão de vaca, deixou a gordura zona lá resfriando, ela começa a solidificar. Beleza? Você fez coração de porco, coração de boi, de gado. Quando você terminou de fazer o coração, ele ainda está lá, a gordura zona está líquida. Só quando você vai comer e volta para ver a frigideira, já está tudo sólido, tudo grudado na panela, tudo. Então, visualmente falando, essas gorduras que apresentam cadeia carbônica saturada, elas apresentam-se na forma sólida, na maioria das vezes, em condições ambientes. São de origem animal, como por exemplo a própria manteiga, o creme de leite, a manteiga também. Aí você vai ter o que? O toucinho, por exemplo, do leitão, a manteiga também você vai ter. A pele do frango, da galinha, a manteiga também você vai ter. Creme de leite, já disse creme de leite? Manteiga diz? Não, né? Manteiga também é fonte de gorduras consideradas saturadas. Gorduras que apresentam na sua cadeia carbônica apenas ligações simples entre os carbonos, beleza? Só que nós temos também as gorduras insaturadas, que são obtidas a partir de ácidos graxos insaturados. E quando a gente tem essas gorduras insaturadas, na verdade não é nem que seja gordura, ela é considerada já um óleo, porque em condições ambientes a maioria desses óleos são líquidos, beleza? Quando a gente olha para a cadeia carbônica dele, ele pode ser insaturada contendo apenas uma insaturação, portanto vai ser monoinsaturada, mas pode ser insaturada contendo mais de uma insaturação, que pode ser poliinsaturada. A partir desse momento, quando eu tenho ligações duplas na cadeia carbônica, eu posso, a partir da isomeria, que isso a gente ainda vai ver lá na frente, considerar essas gorduras, esses óleos, esses lipídios, como sendo cis ou trans, as gorduras trans. As gorduras trans são prejudiciais. O que é uma gordura trans? Gordura trans é quando você tem na estrutura da cadeia carbônica hidrogênios com lados invertidos da dupla ligação. A partir do momento em que você tem hidrogênios que estão do mesmo lado da dupla ligação, você tem gorduras cis. Essas gorduras cis, elas são gorduras que são teoricamente boas, mas se você exagerar demais no consumo dela, meu amigo, você vai se arrebentar. Então, as gorduras trans, que são gorduras obtidas a partir principalmente de métodos industrializáveis e tem por intuito aumentar a vida útil, na maioria das vezes é aumentar a vida útil de um alimento que fica exposto a uma prateleira. Está lá na prateleira, está lá no comércio, para poder aumentar a vida útil dela, o que é que se utiliza? Gorduras do tipo trans. E essas gorduras trans, elas são extremamente prejudiciais à saúde. Elas aumentam o colesterol ruim e diminuem o colesterol bom. Então é por isso que você sempre tem que ficar atento com esse tipo
de lipídio, beleza? Professor, então eu vou fazer uma dieta pobre em lipídios, aí você se arrebenta, porque você vai estar desregulando o teu sistema hormonal. Professor, mas eu quero ficar fortão, quero ir para academia, mas eu vou reduzir a quantidade de gordura. Você se arrebenta de novo, porque a sua reposição hormonal, a quantidade de hormônios que você tem no seu organismo, está diretamente relacionada à quantidade de gorduras boas que você está ingerindo, beleza? Então o nutricionista ele vai te passar uma dieta balanceada, uma dieta equilibrada, beleza? Vamos embora para a questão e ela diz o seguinte, ó. Sabe-se que a carne possui quantidades significativas de proteínas e gorduras, entre outros constituintes. Após contato com a carne, é sabido que os recipientes ficam impregnados da gordura, que se solidifica com o resfriamento do alimento, e frequentemente recorre-se ao uso de detergente para completa limpeza. Moléculas representativas da gordura e de detergente são mostradas abaixo. Tem aí, ó, o triglicerídeo, que é o próprio lipídio, que é a gordura que está presente naquele alimento. E você vai ter ali o dodecilsulfato de sódio, que é o sulfactante, que é o cara que vai atuar como detergente. A característica principal dos sulfactantes é que eles têm extremidades que podem interagir com substâncias polares e substâncias apolares. Beleza? Então vamos embora. Sobre o assunto e com base nas informações acima, é correto afirmar que 1. Ao lavar com água quente um prato sujo com gordura, aumenta-se a polaridade das moléculas de triglicerídeos, o que as torna solúveis em água, portanto facilmente removíveis do prato. Mentira, gente. Parte dessa informação está correta, parte está equivocada. Qual é a parte que está correta? É que se eu pegar água quente e jogar na gordura, vai ficar mais fácil de remover. Por que vai ficar mais fácil de remover? Porque quando a gordura está em baixas temperaturas, ela solidifica e fica ruim de tirar a gordura do prato, fica ruim de tirar a gordura da frigideira. Então, quando eu jogo água, eu estou fazendo com que ela mude o seu estado, do estado sólido para o estado líquido, e seja mais fácil de remover. Mas quando eu jogo água quente, professor, essa água quente muda a polaridade da molécula? Nada a ver, não muda nada de polaridade. Então, apesar da água quente facilitar a remoção, porque ele desgruda o óleo da panela, mudando o seu estado de agregação de sólido para líquido, ele não muda a polaridade da substância, não. Então, está equivocado. 2. As moléculas de dodecilsulfato de sódio presentes no detergente são capazes de interagir com a água, que é polar, e também com os triglicerídeos, que são apolares. Foi o que eu acabei de falar para você antes mesmo de ler a primeira informação, no slide anterior. O detergente, os sabões, eles apresentam essas características. Interagem tanto com estruturas que são polares, como no caso a água, com estruturas que são apolares, como no caso as gorduras e os óleos, beleza? Então, verdadeiro. 4. Detergentes são eficazes em remover gorduras, pois estabelecem ligações iônicas, velho. Ligação iônica é ligação interatômica. São ligações que ocorrem entre átomos de uma mesma molécula. Se eu tenho uma molécula de detergente reagindo com uma molécula de água e uma molécula de detergente reagindo com uma molécula de um lipídio, de uma gordura, eu não tenho uma ligação entre átomos de uma mesma molécula. Eu tenho ligações entre átomos de moléculas diferentes. E essas ligações são mantidas por forças intermoleculares, que são principalmente de 3 tipos: dipolo induzido, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio. As interatômicas são iônica, covalente, beleza? Então, essa afirmação 4 está errada, porque ele fala, ó, são eficazes em remover gorduras, pois estabelecem ligações iônicas com as moléculas de água? Não, ligação de hidrogênio. E ligações covalentes com as moléculas de gordura? Não. Permitindo a interação entre substâncias polares e apolares? Não. Eles se equivocaram no tipo de ligação que o detergente vai realizar com a água e o detergente realiza com a gordura. Não é do tipo iônica e também não é do tipo covalente. Olha só, 5. Aliás, a próxima, que é 8 na verdade, né? Olhando para essa estrutura, gente, tudo que está em azul circulado representa a parte apolar da molécula, viu? E tudo que está em vermelho representa a parte polar das duas moléculas. Tudo que é apolar geralmente é acompanhado somente por átomos de hidrogênio e carbono. Se eu coloquei um átomo que é bastante eletronegativo, eu já mudo a polaridade da molécula. É por isso que o que está em vermelho é o lado mais polar de cada molécula, beleza? 8.
Em sua estrutura, a molécula do triglicerídeo mostrada no enunciado possui insaturações e átomo de carbono com hibridização sp. Lembro a você, carbonos com hibridização sp são carbonos que realizam ou duas duplas ligações ou uma simples e uma tripla. Se eu for olhar para a estrutura do triglicerídeo, nós temos no máximo carbonos que têm hibridização sp2, que são carbonos que realizam uma dupla e duas simples. Tem um carbono com hibridização sp3? Tem um carbono que só realiza ligação simples, mas não tem um carbono do tipo sp. Porque para eu ter carbono sp, eu deveria ter carbono com uma simples e uma tripla ou duas duplas. Então, é equivocadíssima. 16. Na molécula de dodecil sulfato de sódio, há ligações covalentes formadas entre átomos de carbono e de hidrogênio, formando uma cadeia alifática e saturada. Perfeito. Se você for olhar o dodecil sulfato de sódio, que é o sulfactante, vai ser o detergente nesse caso, ele vai sim ser formado por uma cadeia de carbonos, onde os carbonos interagem com os hidrogênios por meio de ligação covalente, já que você tem o hidrogênio interagindo com o metal, configurando ligação covalente e formando uma cadeia carbônica alifática e saturada. Alifática é porque é não aromática e saturada, porque você só tem ligações simples no sulfactante. Então, 16, correto. 32. A solidificação da gordura da carne na superfície de um prato após o resfriamento do alimento caracteriza um fenômeno químico, uma vez que a gordura se converte em um sólido hidrofóbico nesse processo. Gente, fenômenos químicos geralmente formam novas substâncias. Se eu tenho a água deixando de ser sólido e virando líquido, eu continuo tendo água. A única coisa que eu mudei foi o seu estado de agregação. Isso é chamado de fenômeno físico ou transformação física. Se eu tenho gordura no estado sólido e ela deixa de ser sólida e vira líquido, ou vice-versa, ela vai continuar sofrendo a transformação física, porque a única coisa que eu fiz foi mudar o estado de agregação dela. Então, essa informação está falsa. Temos então como alternativas corretas 2 e 16, totalizando 18 pontos. Simbora! Vamos aí para a terceira questão, ó. Terceira questão, gente, ele já mostra um ácido graxo, né, gente? Esse ácido graxo é um ácido carboxílico, a gente consegue perceber pela presença do dupla O ligado ao H. É um ácido graxo insaturado, beleza? Porque eu tenho uma ligação dupla na cadeia carbônica, ele é monoinsaturado. Mas ele pergunta, ó, a cadeia carbônica do ácido oleico é homogênea ou heterogênea? Gente, conceitos iniciais, né? Para que uma cadeia carbônica seja homogênea, eu só posso ter átomos de carbono ligados entre si. É o que está acontecendo. Se eu tiver algum outro átomo que seja diferente de carbono entre carbonos, aí eu tenho uma cadeia carbônica heterogênea. No caso dos dois oxigênios que estão ali, não são heteroátomos, porque precisariam estar entre carbonos para considerá-los heteroátomos. Então, minha cadeia carbônica ela é homogênea e insaturada, porque eu tenho uma ligação dupla, beleza? É homogêneo, não apresenta heteroátomo, e insaturado, porque ele apresenta ligação dupla entre carbonos. Ele pergunta, ó, escreva as fórmulas molecular e mínima do ácido oleico. Gente, a fórmula molecular, você vai ver lá em geral que existem várias fórmulas, fórmula percentual, fórmula molecular, fórmula mínima, empírica, por aí vai. Então, essas fórmulas, elas representam as proporções reais ou mínimas de cada átomo que compõe a substância. No ácido oleico, eu deveria contar o número de carbonos, de hidrogênio, de oxigênio, para obter a real quantidade de átomos de cada componente. Então, no ácido oleico, a sua fórmula é C18H34O2, mas essa é a molecular. Ela representa a real proporção, mas ele me pede também a mínima. Filho, a mínima você simplifica todo mundo. Você divide todo mundo aí. Quando você divide todo mundo por 2, você vai obter o quê? Ó, uma fórmula mínima que vai ser igual a C9H17O1. Então, a fórmula mínima, ela representa a menor proporção entre os números de átomos de cada componente daquela molécula. Tranquilo? Beleza? Vamos então aí para a quarta questão. Essa quarta questão também bem interessante, ó. Diz o seguinte:
O lactato de mentila é um éster utilizado em cremes cosméticos para a pele, com a finalidade de dar sensação de refrescância após a aplicação. Esse éster é obtido pela reação entre mentol e ácido lático, cujas fórmulas estruturais estão representadas a seguir. Cara, eu lembrei de um negócio aqui. Quando eu era mais novo, eu tinha um rosto cheio de espinha mesmo. E eu usava a porra de um creme que tinha enxofre. Moço, era uma catinga tão grande. Então, muito cuidado quando você for usar esses cosméticos, viu? Apesar dele potencialmente ter um efeito positivo, ele causa sim alguns constrangimentos que você começa a ficar fedendo por conta da porra desses cremes. Então, vamos embora. Tá aí, ó, a estrutura do mentol, a estrutura do ácido lático. Seguindo o nosso raciocínio, o que é que a gente tem que concluir? Olha só. Cite o nome da função orgânica comum ao mentol e ao ácido lático. Indique na estrutura do ácido lático reproduzida abaixo o átomo de carbono assimétrico. Gente, a estrutura que é comum, perceba que no mentol você tem uma hidroxila. E essa hidroxila está ligada a um carbono que só faz ligações simples, o que configura a função oxigenada álcool. Hidroxila ligada a carbono saturado. Do mesmo jeito o ácido lático. Esse ácido lático ele vai ter na sua estrutura uma hidroxila que está ligada a um carbono saturado. E esse carbonozinho saturado que está ali ligado à hidroxila do ácido lático também vai ser considerado o carbono assimétrico. É o carbono que representa a quiralidade da estrutura. Beleza? Então esse carbono assimétrico é o carbono que está ligado ao OH do ácido lático. Então, a função que é comum aos dois é a função álcool. E o carbono assimétrico é o carbono que está assinalado pela setinha no ácido lático. Tem duas letras A, simbora, meu amigo. Letra A2, pronto. Utilizando fórmulas estruturais, escreva a equação química que representa a formação do lactato de mentila a partir do mentol e do ácido lático. Analisando a estrutura do lactato de mentila, justifique por que esse éster apresenta baixa solubilidade em água. Gente, ele já deu uma ideia. Ó. Primeira coisa, ele já disse que a reação entre o mentol e o ácido lático gera um éster. E é essa a reação. Toda vez que você tem ácido reagindo com um álcool, você tem a formação de água e de um éster. Beleza? Se eu tenho um mentol, que é um álcool, e se eu tenho um ácido lático, que é um ácido carboxílico, unir os dois eu vou formar um éster e água. E qual é a reação que se dá? Tá aí, ó, o ácido lático, e nós vamos ter agora quem? Mentol. Lembrando que o ácido lático, ele sempre é o fornecedor do grupo OH, que se combina ao hidrogênio, ó, se combinou ao hidrogênio do álcool, gerando quem? Água. Gerou água. E o que sobrou das duas estruturas vai se unir. Tchum! Se uniu. Beleza? Aí ele pergunta, justifique por que este éster apresenta baixa solubilidade em água. Gente, a gente sabe que para que o composto seja bastante solúvel em água, ele precisa realizar ligações de hidrogênio. E nós só temos uma estrutura capaz de realizar ligação de hidrogênio, que é o grupo OH. Eu posso também partir do pressuposto que quanto maior o grupo de hidrogênios e carbonos que eu tiver na molécula, mais apolar ela vai ser e menos solúvel ela vai ser em água, porque para ser solúvel em água ela teria que ser igual à água em característica, portanto deveria ser polar, beleza? Então ela é pouco solúvel em água, por quê? Porque apenas uma pequena parte da molécula consegue realizar ligação de hidrogênio, que é o grupo que tem OH. O restante já não faz mais ligação de hidrogênio. São estruturas que são mais apolares, portanto interagem muito pouco com a água. Beleza? Então, por este motivo, ele é muito pouco solúvel em água. Perfeito? Vamos então para a próxima questão, meu amigo. Questão número 5, tá aí, ó. A hemoglobina glicada é um parâmetro de análise sanguínea que expressa a quantidade de glicose ligada às moléculas de hemoglobina. Essa ligação ocorre por meio da reação representada a seguir. Tá aí, ó. A hemoglobinazinha vai estar ligada à glicose, formando a hemoglobina glicada. Simbora. Vamos lá. O grupamento
funcional da molécula de glicose que reage com a hemoglobina corresponde à função denominada. Gente, se você perceber, ó, qual é a parte da glicose que está interagindo com a hemoglobina? Basta você olhar para o produto da reação. Veja que na glicose você tem C-O ligado a H. É uma estrutura que contém aldeído, beleza? E quando você olha para a hemoglobina glicada, você percebe que esse C-O virou um C-N. Então, a parte da hemoglobina que reagiu com a glicose, ou melhor, a parte da glicose que reagiu com a hemoglobina, foi a estrutura que contém a função aldeído. Então, alternativa correta, letra D. Tá ali, ó, C-O ligado a H, foi a estrutura que reagiu com a hemoglobina, formando C-N. Portanto, foi a parte aldeída da estrutura da glicose, beleza? Vamos para a próxima. Essa foi mole, né? Essa foi fácil. Vamos para a próxima. Agora, essa daí ela é bem legal. Meu amigo, para quem já pegou uma pancada, você que está aqui, você que é destrambelhado e uma parte sua, um dia da história, né? Uma parte sua é desastrada, a outra caiu e quebrou. Se você anda se batendo nas paredes, se você anda se batendo nos móveis e de repente você está aqui deitado na cama e olha para o braço, está roxo, olha para as pernas, está roxo e não sabe o que diabo é aquilo, e quando vai ver está uma roxidão desse tamanho, que quando vai passando o tempo ela vai ficando mais verde, ela vai ficando mais amarela, até que ela some. Tudo isso daí são reações químicas que acontecem dentro do nosso próprio organismo. E essa questão que está aí, ela vai abordar exatamente isso daí. Tem gente, meu amigo, que basta você apertar aqui, ó. Apertou, já está ficando roxo. Imagine bater jogando bola. Antigamente os caras tinham a maldade de dar um chamado tostão. Meu amigo, pega na coxa, abre logo a musculatura, fica tudo roxo. Então vamos lá. Questão número 6 diz o seguinte: quando o nosso corpo é lesionado por uma pancada, logo se cria um hematoma que, ao longo do tempo, muda de cor. Inicialmente, o hematoma torna-se avermelhado pelo acúmulo de hemoglobina. Em seguida, surge uma coloração azulada, decorrente da perda do O2 ligado ao ferro do grupo M. Essa coloração torna-se então esverdeada, que é a biliverdina, e após isso surge um tom amarelado na pele, que é a bilirrubina. Essa sequência de cores ocorre pela transformação do grupo M da hemoglobina, como representado a seguir. Então você vai ter o grupo M transformando-se em biliverdina e posteriormente em bilirrubina, que é aquela tonalidade já mais amarela que já está terminando ali, finalizando a marca da pancada. Leva aí pelo menos umas 2 semanas para ficar tudo zerado novamente. Vamos lá, continuando. Com base nas informações e nas representações, é correto afirmar que a conversão da biliverdina em bilirrubina ocorre por meio de uma redução. Professor, aí, meu amigo, arrebentou comigo. Quando a gente começou a falar em reações de oxidação, eu disse para vocês que vai se assemelhar ao que acontece lá em eletroquímica, uma espécie química que sofre oxidação. Visualmente falando, dentro de uma equação, ela tem o seu NOx aumentado, porque ela cedeu elétrons. E a espécie química, vamos supor que é uma pilha, que é quem está no polo positivo, começa a ganhar esses elétrons do polo negativo. E quando ele ganha esses elétrons, ele sofre uma diminuição no seu NOx. Se diminuiu, reduziu. Olha as palavras: oxidou, aumentou. Aumentou, oxidou. Diminuiu, reduziu. Então, dentro da eletroquímica, você pode observar pela variação das cargas. Se o cara aumentou o NOx, ele oxidou. Se o cara diminuiu o NOx, ele reduziu. Aqui na orgânica é do mesmo jeito, só que existem outras maneiras de se perceber isso. Quando eu digo que uma reação é de oxidação, é porque ela pode acontecer de 2 maneiras. Ou eu aumento o número de oxigênios, ou eu diminuo o número de hidrogênios. É o que acontece na oxidação. Já na redução é o contrário. Ou eu diminuo o número de oxigênios, ou eu aumento o número de hidrogênios. Quando eu aumento o número de hidrogênios, gente, geralmente eu estou promovendo a quebra de uma ligação dupla de uma estrutura para acrescentar hidrogênios. Beleza? Então, se você for ver, ó, a conversão da biliverdina, que é o que está bem no meio,
em bilirrubina ocorre por meio de uma redução. Aí você deveria analisar toda a estrutura e ver o que é que há de diferente nela. Quando você vai ver, ó, essas duas estruturas elas estão diferentes. Houve a quebra da ligação dupla. Quando eu quebro essa ligação dupla, o carbono ele fica instável, porque ele deixa de ter a sua tetravalência. E para poder estabilizá-lo, fazendo com que ele volte a ter 4 ligantes ou 4 compartilhamentos, a gente acrescenta hidrogênio. Então, se eu estou aumentando o número de hidrogênios, ou se eu estou diminuindo o número de oxigênios, ele está sofrendo uma reação de redução. Nesse caso, a redução ela foi caracterizada pelo aumento no número de hidrogênios da estrutura. Então, quebrei a ligação dupla, precisei acrescentar hidrogênio para que o átomo ficasse com essas 4 ligações novamente. Então, a alternativa correta, a letra A. Aí vamos continuar. A biliverdina, assim como a hemoglobina, é capaz de transportar o O2 para as células do corpo, pois há oxigênio ligado na molécula. Tem nada a ver, cara, nada a ver. Quem transporta oxigênio é a estrutura que contém átomos de ferro, porque o oxigênio vai estar ligado à estrutura do ferro. E quem poderia transportar oxigênio aí seria somente o grupo M, que é a primeira estrutura que apresenta ferro. As outras duas não, ó. A biliverdina, assim como a hemoglobina, é capaz de transportar O2? Não, a biliverdina nem ferro tem, beleza? Então não pode considerar. C. As 3 estruturas apresentadas contêm grupo funcional amida? Não, o grupo funcional amida só vai estar presente, ó, nas 2 primeiras, nas 2 segundas, nas 2 últimas substâncias, tanto na biliverdina como na bilirrubina. Então, ó, você vê ali onde está marcado que são estruturas que apresentam-se na forma de amidas. A gente ainda vai ver amidas, viu? Não se preocupe não, próximas aulas serão amidas. Então veja que ele formou aí, ó, amidas, 2 amidas, né? Aí ele continua. A degradação do grupo M para a formação de biliverdina produz 2 cetonas? Não. O grupo M ele está se degradando em biliverdina e depois em bilirrubina. É? Isso, estou cego. Biliverdina e depois bilirrubina e gerando 2 amidas. Ele está dizendo que está gerando 2 cetonas. Mentira da porra. O grupo M, a biliverdina e a bilirrubina são isômeros. Professor, ainda não chegamos no conteúdo de isômeros. Não, mas tenho certeza que você sabe que é isômero. Se não souber, vai lembrar agora. Para que eu tenha isômeros, eu tenho que ter a mesma fórmula molecular. Tenho que ter compostos que apresentam os mesmos números de carbono. E quando eu vejo as fórmulas moleculares ali, ó, o grupo Mzinho ali tem 34 carbonos, mas a biliverdina e a bilirrubina tem 33, então já não são isômeros. Professor, e o que é que difere a biliverdina da bilirrubina? O número de hidrogênios. Olha o hidrogênio da biliverdina, 34. Como eu quebrei a ligação dupla da biliverdina para poder promover a sua redução, portanto, aumentando o número de hidrogênios, ela ficou com 36 hidrogênios, beleza? Então, nenhuma delas apresenta a mesma fórmula molecular, portanto, nem isômeros são. Alternativa correta, a letra A. Próxima questão número 7, gente, diz o seguinte, ó. Essa questão número 7, cara, eu tenho apostado muito nessas questões que apresentam caracterização, ou melhor, que apresentam propriedades ácidas dos componentes, porque geralmente são questões que são abordadas nas provas de vestibulares. E vocês vão entender o porquê quando a sua prova chegar. Então a gente precisa treinar muito isso daí. Então diz o seguinte, ó. Fatos experimentais mostram que a força de um ácido aumenta, primeiro, com a diminuição de sua cadeia carbônica, a substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de halogênio, o aumento da eletronegatividade do halogênio, a proximidade do átomo de halogênio em relação à carbonila e o aumento do número de hidrogênios substituídos. Gente, esse enunciado ele é até bom para você estudar. Você pode até pegar esse enunciado que está aí e colocar lá na sua parte do caderno que diz assim, ó, acidez dos ácidos carboxílicos, acidez dos fenóis, acidez dos álcools. Então você pode até acrescentar essa informação que está aí na questão 7, como sendo fatores que podem modificar a acidez de um composto. Então vamos lá, ó. Ele pede para a gente colocar na sequência correta, gente, ó. Usando as informações acima, coloque os ácidos listados a seguir
na ordem de suas forças, numerando-os de 1 a 5, considerando o de número 5 mais forte e o de número 1 o mais fraco. A resposta é letra D, mas a gente vai ver porque que é letra D. Antes de tudo, eu quero lembrá-los do que se chama de grupos indutivos, do efeito indutivo. O que é o efeito indutivo? É o efeito que é provocado por uma estrutura que será integrada ao ácido, facilitando a ruptura da ligação oxigênio e hidrogênio de um ácido carboxílico. Esse efeito indutivo, ele é chamado de efeito indutivo negativo, ele fortalece a acidez de acordo com o acréscimo desses átomos que serão inseridos na cadeia carbônica. Geralmente esses átomos que são inseridos são átomos extremamente eletronegativos, átomos como flúor, cloro, bromo e iodo, beleza? Então olha só, veja aí, isso daqui a gente já viu, já está em slides anteriores. Se eu pego da esquerda para a direita, eu estou aumentando a acidez do composto. Por que eu estaria aumentando a acidez do composto? Porque eu estou adicionando átomos que são extremamente eletronegativos. Átomos que são extremamente eletronegativos. São átomos que exercem um poder de indução e quebra da ligação oxigênio e hidrogênio da carboxila muito grande. Lembre-se que quanto mais ácido for um composto, mais ele libera H+ para a solução. Então, se eu coloco iodo, bromo, cloro e flúor, o mais eletronegativo de todos é o flúor. É por isso que o ácido que contém o flúor, ele está como sendo o que tem a acidez mais alta. Beleza? Então, vamos lá. Olha o ácido heptanoico. Cara, o ácido heptanoico é um ácido baixíssimo, de baixíssima acidez. Por quê? Porque ele tem uma cadeia carbônica enorme. Quanto menor a cadeia, mais ácido ele vai ser. Quanto maior a cadeia, menos ácido ele vai ser, porque esses grupos que eu estou acrescentando de hidrogênio e carbono, eles exercem um efeito indutivo oposto ao efeito indutivo dos átomos de flúor, cloro, bromo e iodo. Eles exercem um efeito indutivo doador de elétrons. Eles fortalecem a ligação entre oxigênio e hidrogênio. Se estão fortalecendo a ligação entre hidrogênio e oxigênio, elas estão mais unidas. Fica mais difícil de quebrar a ligação oxigênio e hidrogênio, portanto, ele fica menos ácido. Então, isso daí, minha amiga, é muito pouco ácido. Agora, observa que o 3-bromo-hexanoico, ele já vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, só aí ele já é mais ácido do que o heptanoico, mas veja que ele ainda tem um bromo. E o bromo, a gente viu que se ele for acrescido a uma molécula, ele vai favorecer a acidez. Ele aumenta a acidez, porque ele está exercendo um efeito indutivo retirador de elétrons. Ele está puxando os elétrons do oxigênio e do hidrogênio para si, facilitando a quebra dessa ligação. Aí, meu amigo, eu coloco um cloro. Veja que apesar de eu também ter 5 átomos de carbono, o cloro ele vai ser mais eletronegativo do que o bromo. E veja que o cloro ele ainda está mais próximo da carboxila. E a gente viu no enunciado que quanto mais próximo este átomo eletronegativo estiver da carboxila, mais ácida vai ser a substância, porque ele exerce um efeito de indução maior. E olha esse daí, tem 3 cloros e a cadeia carbônica só tem 4 carbonos, é fortíssimo. E o último, que é o ácido tricloroacético, é o mais forte de todos. Você tem 2 carbonos na sua cadeia principal e tem 3 átomos de cloro exercendo simultaneamente um efeito indutivo retirador da porra do elétron que está ligado ao oxigênio e hidrogênio. Então, se ele está puxando aquele elétron, ele está quebrando a ligação entre oxigênio e hidrogênio, liberando muito hidrogênio para a solução. Consequentemente, eu estou aumentando a acidez da solução, eu estou aumentando a sua constante ácida, estou diminuindo o seu pH e estou diminuindo o seu pKa. Beleza? Então, por isso que a alternativa correta seria a letra E. Vamos para a próxima, que ainda tem mais. Ixi, ainda tem mais essa daí e mais outras 2. Bora lá, simbora, meu filho. Dá um pause. Dá um pausezinho. Lava o rosto. Renova o café. Ouve uma musicazinha, se der tempo. Curte aí. Aí depois tu volta. Beleza? Faz isso. Mas vamos lá. Simbora. No Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem de diabetes mellitus.
uma doença causada pela incapacidade do corpo em produzir insulina ou em utilizá-la adequadamente. No teste eletrônico para determinar a concentração da glicose sanguínea, a glicose é transformada em ácido glucônico e o hexacianoferrato 3 é transformado em hexacianoferrato 2, conforme mostra o esquema a seguir. Em relação ao teste eletrônico, é correto afirmar que... Gente, vamos lá, vamos analisar as duas estruturas. Lembrando que tudo que está antes da seta é reagente, tudo que está após a seta é produto. Espera aí, professor, eu estou vendo que o que está antes da seta tem grupo funcional álcool, hidroxilo ligado a carbono saturado. Mas tem uma parte que é aldeído, C-O ligado a H. Lembra disso? Quando eu olho para o produto, a parte que contém álcool, que são as hidroxilas ligadas a carbono saturado, permaneceram iguais, não foram alteradas. Mas a estrutura do aldeído que antes estava nos reagentes, nos produtos ela vira um ácido carboxílico. Lembra que oxidação é quando eu aumento o número de oxigênios? Foi o que aconteceu. Beleza? Então, se você for olhar, em relação ao teste eletrônico, é correto afirmar que a glicose sofre uma reação de redução e o hexacianoferrato 3 sofre uma reação de oxidação. Gente, observa, é exatamente isso daí. A glicose, ela era uma estrutura que continha álcool e aldeído, só que ela vai sofrer essa reaçãozinha aí. E essa reação, ela vai ser uma reação que vai conter, deixa-me ver, glicose sofre uma reação de redução e o hexacianoferrato 3 sofre uma reação de oxidação. Gente, de fato, né? Você observa que a glicose, ela sofreu uma reação de redução. E que, qual é o íon que está ali? É ferro 3+, ou é 4+? É exatamente isso. É exatamente isso. Gente, olha só, fui dar uma olhadinha aqui, não estava conseguindo enxergar de jeito nenhum esse 3 íon ali. Para mim que era 3+ e 4+. Não, é 3- e 4-. Então, o que vai estar acontecendo? Como eu havia dito para você, a marcação estava errada ali, viu, gente? Não é a letra A, não, é a letra B. Por quê? Porque, como eu havia dito para você, se eu estou aumentando o número de oxigênios, que é o que está acontecendo do grupo aldeído para o grupo ácido carboxílico, veja que eu estou acrescentando o número de oxigênios, né? Então, é natural que a reação seja de oxidação. Na hora que eu fui colocar ali para marcar, marquei errado. Então, a oxidação é o que está acontecendo. Então, a explicação está correta, está bonitinha. Aumentou o número de oxigênios, reação de oxidação. Saiu de aldeído para ácido carboxílico. Só que ele está dizendo, ó, ficou até ruim para eu enxergar daqui. É -3 e -4. Então, se o NOx está diminuindo, é porque a reação que está acontecendo no hexacianoferrato 3 é uma reação de redução. Então, a glicose continua, como eu acabei de falar, sofrendo oxidação porque eu estou aumentando o número de oxigênios e o hexacianoferrato 3 ele está sofrendo uma redução porque a carga dele está 3-, se você não conseguir enxergar, é 3- e ele está virando 4-. Então, a alternativa correta neste caso, ó, vai ser a letra B, beleza? E não letra A, beleza? Letra B. Vamos para a próxima. Ah, outra coisa, só para comprovar que de fato esse aldeído ele sofre uma redução quando ele vira um ácido, basta você olhar para os valores da carga do carbono que está participando da carbonila. Veja que sempre o átomo mais eletronegativo, ele fica com cargas negativas. Então, se eu estou ligando oxigênio a carbono, a extremidade que contém o oxigênio fica mais negativa e a extremidade que contém carbono fica mais positiva. Quando eu faço saldo de cargas em torno do carbono, ele tem carga +1. Quando eu faço a mesma coisa, calculando o NOx do carbono da carboxila do ácido, eu vejo que ele fica com um saldo de 3 cargas positivas. Então, se o cara passou de +1 para +3, ele vai apresentar o que se chama de oxidação, beleza? Tive que pausar a tela aqui, tive que pausar a gravação para poder corrigir isso daí, porque eu estava ceguinho olhando para aquela variação da carga, beleza? Então, realmente o aldeído continua sofrendo oxidação, como afirmado,
porque ele vai virar um ácido carboxílico e eu percebo isso pelo aumento no número de oxigênios. Se eu for calcular o NOx, eu também vou perceber que antes o aldeído tinha carga mais 1 no carbono da carbonila e que o mesmo carbono da carbonila agora, quando vira um ácido carboxílico, ele tem carga mais 3, beleza? Então a alternativa correta é de fato letra B. Vamos para a próxima. Cerca de 50% da gordura do coco é composta pelo ácido láurico, muito utilizado para fazer umectação nos cabelos. Principal ácido graxo de cadeia média que no corpo humano reage com propano 1,2,3-triol, produzindo a monolaurina, um monoglicerídeo de ação antibacteriana, antiviral e antiprotozoária. Está aí a estrutura da monolaurina. Analise a estrutura da monolaurina e assinale a alternativa que apresenta o tipo de reação necessária para sua formação. Gente, primeira coisa, esse composto ele é um éster, né? Você tem C-O ligado a O. Não sei se você vai conseguir ver, mas é C-O mesmo, viu? C-O ligado a O. Se ele é um éster, é porque ele reagiu entre um ácido e um álcool. Esse tipo de reação entre ácido e álcool para poder formar água e éster nada mais é do que uma reação de esterificação letra E. Perfeito? Olha aí. A gente viu isso na aula passada. OH do ácido interage com o grupo hidrogênio do álcool, formando o éster, que também vai formar quem? A água. Perfeito? Ó. Essa parte que contém a dupla O, ela é do ácido carboxílico, e a parte que tem o CH2 e CH3 vai ser derivada de quem? Do álcool. Beleza? Tranquilo? Então fica bem fácil de se perceber qual é a parte do ácido e qual é a parte do álcool. Gente, a parte do álcool, na verdade, ela não vai ser só o CH2 e CH3 não, beleza? A parte do álcool que está na estrutura do éster vai também abordar o oxigênio que não está fazendo a dupla, beleza? Então a parte do álcool no éster é o CH3CH2O. Ok? Tudo isso vai vir do álcool. O que vem do ácido é o CH3CH2C-O. Ok? Um dos oxigênios, que é o oxigênio da dupla O com carbono, veio do ácido e o outro oxigênio veio do álcool. Reação de esterificação. E por último, meu amigo, questão de número 10, para finalizar, diz o seguinte: recentemente encontrou-se um verdadeiro fatberg, ou um iceberg de gordura com cerca de 15 toneladas nas tubulações de esgoto de uma região de Londres, mols 15 toneladas. Este fatberg, resultado do descarte inadequado de gorduras e óleos usados em frituras, poderia ser reaproveitado na produção de quem? Meus queridos, lembre-se, produção do biodiesel. Na produção do biodiesel você tem essas gorduras, esses lipídios, que serão misturados a uma base forte na presença de álcool. Geralmente o álcool que estará presente é o metanol. Posso colocar água? Não, porque se eu colocar água, como comentado nas aulas anteriores, eu estou favorecendo o processo de formação de sabão. A água vai promover a quebra da molécula da gordura, promove a quebra da molécula dos componentes da base, fazendo com que eu forme sabão. Então, na produção do biodiesel, eu não posso ter água. Na produção do biodiesel, o que eu tenho é o que se chama de reação de transesterificação em meio básico. Então, a alternativa correta, letra B. Beleza? Finalizamos a nossa aula de hoje. Quero deixar aquele abraço gigantesco para todo mundo. Daqui a pouco nós teremos Tira Dúvidas. Vou mandar uma lista de questões varada para vocês também. E até lá. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau.